Hoje, neste 5 de julho de 2024, conforme prometido, estou aqui com mais uma liderança política de São Benedito do Rio Preto, vereador Daniel, vereador de mandato, líder da oposição no Legislativo de São Benedito do Rio Preto. Daniel, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, não se incomode, eu espero que você não se incomode com a simplicidade do ambiente que a gente está gravando aqui. Eu espero que você possa, de fato, discorrer aqui sobre as nossas perguntas aqui da melhor forma possível, com muita tranquilidade. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, Porto. Obrigado por você abrir esse espaço no seu canal, para nós estamos colocando aí para vocês que estão em casa as informações, né? Então, desde já eu lhe agradeço e estamos aqui à sua disposição. Sem muita perda de tempo, vamos lá para a primeira pergunta. Vereador Daniel, muito se fala de política, poucas pessoas entendem de fato o que é política. Eu pergunto o que é política para você. Muito bem, né? É uma pergunta muito boa. Política, se você for para o dicionário mesmo, né? A palavra técnica é a arte de governar bem. É um ponto. Mas levando aqui hoje, para a nossa realidade hoje, da forma que nós estamos, nós não estamos ainda nessa perfeição. Eu sou humilde a dizer isso, né? Me sinto na obrigação de dizer isso, que ainda falta muita coisa para nós fazermos essa arte de governar bem. Muito bem. Já que você está falando de governar, não podemos separar o legislativo do executivo. Aliás, o governo se faz com os dois poderes. Como que tem sido a sua vida como vereador? O que é ser um vereador? Quais as dificuldades de um vereador? Deste para nós aí. Ser vereador hoje em São Benedito do Rio Preto não é fácil. Primeiro ponto, nós se encontramos hoje num estado de governar São Benedito muito triste, né? Eu sou vereador do primeiro mandato, né? Do primeiro mandato, mas assim, em termos do que eu tenho visto na questão de governar São Benedito, de estar fazendo o dever de casa, as obrigações de casa na questão política, a gente vê que esse governo que aí se encontra ainda está longe de fazer algumas situações acontecer dentro de São Luís do Rio Preto. Então, o meu posicionamento hoje, até mesmo, hoje eu, como vereador de oposição, me mantive, né, como um vereador de oposição, por causa dessa questão que eu tenho, o que eu observei no começo, e a gente já está vendo já, faltando poucos meses aí já para finalizar o ano, a gente vê que até hoje ele ainda se encontra estável. Não avançou o que deveria ter avançado, é isso que você quer dizer? Não avançou, que a gente observa, né? Não tem avançado, sempre fazendo a política, uma política do passado, sempre ressuscitando algumas coisas aí que a gente não quer nem comentar, né? Porque não tem fundamento. Se a gente for explicar aqui, a gente vai perder o nosso tempo nessa entrevista. Então, ressuscita algumas coisas que não existem, né? Quando a pessoa está fora da política, ele tem uma visão. Isso que leva muitas pessoas a apostarem no caminho político, acreditando que chegando dentro do sistema eles conseguem trabalhar diferente daquilo que eles vêm vendo. Quando se está dentro do sistema, é muito diferente daquilo que você imaginava quando estava fora ou não? Como que você viu a política por dentro, depois você entrou para o sistema político? É uma boa pergunta, porque agora mesmo nós temos aí muito salvadores da pátria, né? Eu vou até usar essa expressão assim, é que hoje chegam nas comunidades, chegam diante da sociedade, falando do trabalho de um vereador, né? Porque o que é ser vereador mesmo? É fiscalizar, né? É ser um fiscal do povo, né? E fazer leis, projetos. Esse que é o dever e a função de um vereador. Agora, o que a gente observa? Tem hoje, algumas pessoas hoje, que pintam um vereador de que ele é o salvador da pátria. E não é bem assim. O poder legislativo, ele tem sua função, né?
o executivo hoje, da forma que ele se encontra, eu costumo dizer muito hoje com meus colegas que o peso está todo em cima da Câmara de Vereador, né? Todo em cima da Câmara de Vereador, porque a população ela tem acesso a 11 vereadores, né? Se você tem acesso a um vereador, outra pessoa tem acesso, os internautas têm acesso a um vereador. Então, a pressão vem mais em cima da Câmara de Vereador. Por quê? Eu até falei, Porto, já numa das minhas falas na tribuna da Câmara, que eu me sinto até envergonhado de ser vereador nesse período, né? Eu usei essa expressão. Por quê? Porque tem coisas que os pares e tem coisa que o governo está fazendo que já é a hora de nós ter dito já adeus, a ter parado esses problemas que têm acontecido, né? Que alguns fatos, eu cito uma caçamba do município, que é do governo federal, do PAC. Essa foi sumida. É uma das que eu mais bato, é um vídeo meu que tem na internet, que já tem milhões de pessoas já visualizadas, visualizou esse vídeo. Então é um dos pontos que eu bato. Nesse caso, você diz assim, eu cheguei a dizer na tribuna da Câmara que tenho vergonha de ser vereador. E aí eu lhe pergunto o seguinte, vale a pena ser vereador? Porto, eu lhe digo francamente, né? Eu lhe digo francamente hoje, vale a pena sim. Por quê? Eu viso o bem maior que hoje nós temos dentro de São Benedito do Rio Preto. Qual é o bem maior dentro de São Benedito do Rio Preto? É a população de São Benedito do Rio Preto que hoje se encontra sofrendo. Então, é em termos disso que hoje o vereador irmão Daniel se mantém de pé. É em termos do maior bem que hoje nós temos, lutando, cobrando, né, a melhoria para o povo de São Benedito do Rio Preto. É por isso que eu digo, vale a pena. Vale a pena hoje. Tem alguns, pô, que eu acho até engraçado. Eles nos grupos de WhatsApp, né? Porque hoje a tecnologia, né, um meio de o meio de comunicação né? hoje está sendo mais esses grupos de WhatsApp, né? Então, assim, as pessoas olham hoje para mim, Porto, e não tem o que falar do vereador irmão Daniel, eles dizem assim, esse cara de barroca, né? Eu fico assim, até olhando assim, ao nível que ele chega, né? Mas não chega assim, dizer assim, esse vereador aí desvia verba, esse vereador assina projeto errado, se vendeu, se né? vendeu. Existe muito essa questão da população falar que os vereadores se vende, né? Mas não, o vereador Daniel é isso aqui, essa simplicidade, né? É esse respeito pela população de São Benedito do Rio Preto e correndo sempre atrás dos direitos, né? E às vezes sendo mal compreendido que isso aqui para mim já faz parte da minha vida, né? Essa questão. Então, para mim, Porto, vale a pena. Hoje eu estar nisso aqui vale a pena. Hoje, né? com 3 anos e meio, né, de mandato, você chegou a pensar alguma vez em desistir? Olha, eu vou cumprir o meu mandato e vou sair, ou até mesmo de nem concluir isso aí? Você chegou a pensar em desistência? Não? As dificuldades são muitas, né? Principalmente assim para nós que somos vereadores de oposição, a dificuldade é muito. Elas vêm, né? Às vezes bate essa tristeza, mas assim, a forma de desistir, não. Eu acredito que vai vir aí um grupo político agora, em 2025, para governar São Benedito do Rio Preto com mais responsabilidade, com mais inclusão social, com mais infraestrutura para o município do Rio Preto. Então, baseado no que eu estou vendo há mais uns dias aí, eu me fortaleço quando eu estou triste, quando eu estou preocupado, de um né? futuro mais melhor, produtivo, com maior desenvolvimento do município. É isso que ele sustenta. Isso me sustenta, né? Daniel, você é vereador de primeiro mandato. Assumiu logo a liderança da oposição na Câmara. Como é ser não apenas um opositor, mas ser o líder da oposição dentro do Legislativo? Porto, a gente hoje, por ser até novo, na questão política, novo assim em termos de exercer a função, né? Porque é nosso primeiro mandato. Mas assim, eu gosto de um respeito muito bom dos colegas, de todos da lado oposição e lado governo, né? A gente tem um respeito, né? Apesar que às vezes ele tem aquele calor, né? Mas a gente tem um respeito de um de outro, a gente às vezes conversa em reunião, aquela coisa toda.
estamos tirando de letra, né? Vamos usar essa expressão. Mas teve alguma dificuldade? O que você pontuaria durante esse seu mandato como a principal dificuldade que você enfrentou como legislador do município? A maior dificuldade, Porto, que a gente enfrenta, eu acho que a tua pergunta é mais ou menos direcionado governo e oposição, vereador de base de governo e vereador de base de oposição, não é isso? Isso. São, às vezes, projetos que a gente faz, né? Por exemplo, eu faço um projeto que vai mexer com alguma coisa do governo. Automaticamente ali, os pares, que sempre é a maioria, os vereadores estão da base do governo, eles não aprovam, né? E se ali, pela uma ratada, alguém não observar, aprovar, o prefeito, na mesma hora, ele veta. Então, assim, a maior dificuldade que a gente acha, e às vezes, isso até o vereador de oposição, ele se inibe a fazer um projeto, né, nesse aspecto. E às vezes a gente não faz. Eu costumo fazer muito requerimento, como hoje eu tive na tribuna da Câmara, fiz um requerimento, né, que eu pontuei na questão da cidade alta, eu olhei lá e fiz. Um dia desse eu estava conversando com um trabalhador aqui que está trabalhando nessas empresas que estão fazendo algumas obras de infraestrutura aqui, pavimentação nas ruas do município. E aí eu perguntei sobre uma determinada rua, né, se eles iriam trabalhar lá, porque eu tinha uma pessoa do governo me falou que iriam, né, e ele me disse que ele não sabe informar. Na verdade, ele não tem o cronograma das ruas que vão ser beneficiadas. E aí ele me falou assim, Porto, essa semana passada, um vereador me fez essa mesma pergunta, qual era as ruas que iam ser beneficiadas. E aí eu disse para ele, não era você que era para me dizer? Esses projetos não passam pela Câmara, não vem lá, a Câmara não aprova onde vai ser trabalhado. Então, assim, me causou também uma surpresa, né, a pergunta do vereador para ele. Esses projetos passam pela Câmara ou não passam pela Câmara? O Executivo está executando, fazendo essas obras aí de pavimentação de ruas. O Legislativo tem ou não tem conhecimento das áreas, das ruas, dos logradouros que vão ser beneficiados? Porto, uma boa pergunta que você está até falando aqui para nós. O que a gente observa hoje, internautas? O que tem acontecido hoje dentro de São Miguel do Rio Preto, né? Hoje, o governo do estado, ele que tem investido dentro de São Benedito do Rio Preto, né? Certo. Então, por exemplo, São Benedito do Rio Preto vai ganhar aí 2 km de asfalto, 1 km de asfalto. Então, vão ver aonde o governo vai colocar. A parte do poder legislativo, aonde a gente tem feito, a questão maior é os nossos requerimentos. Por exemplo, melhoramento do bairro Miguel Fernandes. Desde o começo da gestão que nós pedimos o melhoramento do bairro Miguel Fernandes, da entrada do bairro Miguel Fernandes. Todo o tempo nós pedindo, fazendo manifestação, falando, teve acidente, teve um monte de coisa. Mas aí o governo, né, ele não manda o orçamento para a Câmara falando isso aí e vai ajeitar lá. Por quê que ele não responde os nossos ofícios? Porque é o que eu sempre digo na tribuna. Quando vem falar de onerar financeiramente dentro do governo, o governo se retrai. O governo não vai lá e faz, pô. Né? Isso aqui é visível. Mas quando chega uma emenda de um deputado, quando vem a empresa para dentro de São Miguel do Rio Preto, aí você vê o que está acontecendo aí. Entendeu? Mas, assim, por exemplo, o Poder Legislativo aqui, mal eles respondem nossos requerimentos. Dentro desse mesmo campo, vereador Daniel, existe hoje notório e de informação extraoficial um quadro de funcionários contratados muito grande no município. Quando o Poder Executivo pretende fazer contratações, isso passa pela Câmara, não é verdade? É um projeto de lei. Isso, é um projeto de lei que é enviado apontando as necessidades de cada área, inclusive com os quantitativos. Eu tive conversando com um outro vereador,
cerca de uns 2 meses, e ele me disse que, ele me confirmou que há contratações em excesso e que esse projeto de lei nem tinha sido votado ainda na Câmara. O prédio não estava ainda funcionando lá, estava funcionando aquele prédio alugado, eu não sei como era que estava a questão da organização das sessões, se eram ordinárias ou somente extraordinárias. E aí eu lhe pergunto, como é que funciona você hoje como legislador, você como fiscal do povo, a respeito dessa, que eu vou chamar assim de desordem, que o executivo faz a revelia, comete algumas ações à revelia sem o aval do Poder Legislativo. Qual é o papel da Câmara nesse momento, onde ele possa intervir para que vocês, como representantes do povo, sejam respeitados nas suas decisões? Muito bem, Porto. É uma pergunta de uma envergadura muito, de um conhecimento muito bom, e até mesmo para a sociedade, os internautas, entender, né? Essa gestão hoje, a gestão que hoje está aí, né? Ela tem muitos joguinhos. Vou dar um exemplo aqui para os internautas. Eu paguei um preço alto no ano passado. Eu denunciei um instituto chamado Viver. Dentro desse instituto, eles estavam contratando um monte de gente e eu fui em algumas comunidades, fui conversando com algumas pessoas para não aceitar o contrato. Fui mal compreendido por algumas pessoas, né? Por que que eu fiz isso, pô? Porque a instituição estava pedindo a carteira de trabalho, os documentos e o NIDS. Então, eles iam assinar a carteira de trabalho. Então, aquela pessoa que fosse aceitar hoje São Benedito do Rio Preto, a maioria das pessoas vivem pelo Bolsa Família. Então, quem fosse pegar no ano passado um contrato da prefeitura, seria o quê? Ia perder. Provavelmente eu sofri o bloqueio do benefício social do governo federal. E isso eles não explicavam. E isso eles agiam e não explicavam. Queriam encher de contrato e não explicavam. Isso já para querer ganhar para deputado. Né? Agora, esse ano, qual é a estratégia do governo esse ano? O que está se dando o governo a querer trazer, querer enrolar as pessoas politicamente? É encher a folha de pagamento. Encher a folha de pagamento. Eu não sei como eles estão fazendo, entendeu? Porque a lei está aí. Hoje o órgão fiscalizador, que é a Câmara de Vereador, deu para eles contratar, entendeu? Mas eles estão... Essa lei, no caso dos contratos, já foi aprovada. Já foi aprovado. Só que o que a gente vê, conversando com algumas pessoas, né? Conversa com algumas pessoas, não, vereador, eu ganho, mas só ganho R$500. Aqui é um salário, mas é dividido para duas. Né? Eles estão fazendo muito isso. E drobadinhas, que nós estamos sabendo. Então, Porto, não fica fácil tanto para nós hoje, vereadores, que estamos da base da oposição, inibir o que está acontecendo. Já denunciamos, tem várias denúncias, né? Mas eles continuam fazendo, né? Do exemplo está aí do ano passado. Graças a Deus que tiraram esse Instituto Viver. Vereador, você lembra o quantitativo que o município apresentou na lei de pessoas que o município precisaria contratar para atender o excepcional interesse público? Vou falar como exemplo, Porto, foi pedido 100 funcionários, né, precisava de 100 servidores a mais. Você lembra desse quantitativo que está na lei ou não? Porto, eu não me lembro bem aqui se foi mais ou menos aproximadamente 500. 500 funcionários. Eu não estou bem a paz aqui, mas isso aqui depois eu posso até... Gira em torno desse número mais aí, em torno mais ou menos desse número. Né? Pois é, mas para você que está acompanhando essa entrevista, cobre do vereador Daniel, aqui nos nossos comentários, aqui embaixo, aproveita e comenta, vereador, repassa o número aí para a gente. Mas uma coisa que eu percebi, vereador, pelo que você, na sua fala aí, é que
Vamos aqui jogar um número de 500. Certo. Esses 500 são legalmente autorizados, foi autorizado pela Câmara. Mas quando se pega um salário e divide para duas pessoas, pode haver mais de 500 pessoas trabalhando, mesmo que a folha de pagamento conste só o valor desses 500. É isso? É. Muito bem. Vereador, durante sua atuação no Legislativo, você teve alguns discursos bastante acalorados. Esse é o vereador Daniel na oposição. Inclusive, acompanhei algum discurso seu. Como será esse mesmo vereador Daniel num possível mandato onde ele faça parte da situação, onde ele faça parte do governo? A população, o eleitor de São Benedito, deve esperar desse vereador se ele fizer parte da base de apoio do governo legislativo? Essa pergunta, pô, eu já estou vivendo ela, né? Da agora a pouco, terminou a sessão, eu postei o meu vídeo lá no bairro Cidade Alta, fiscalizando aquele posto de água, né? O poço de água daquela comunidade ali da Cidade Alta, que é tão grande. Ali em frente ao estádio? Em frente ao estádio, né? Você vai lá, você observa, tá tudo quebrado. Eu entrei lá, pude constatar. Né? Até matos, tem tudo lá, tá tudo acabado lá. Então eu peguei e postei nas redes sociais, né? E aí vem as pessoas que são da base do governo e diz: o irmão Daniel passou 4 anos, né? E não falou nada e tal sobre isso aí e tal. Ó, há 4 anos atrás, eu era motorista da prefeitura, né? Hoje, há 3 anos e pouco, eu sou vereador. Eu sou um fiscal do Porto do Rio Preto, eu sou um legislador de São Benedito do Rio Preto, né? Então, eu acho que a forma hoje, Porto, que foi o que mais assim me prendeu a ser oposição, foi meus discursos, né? Hoje o vereador Daniel ele tem um perfil, então eu jamais podia pegar esse perfil e jogar ele na lama. Foram me oferecido algumas propostas para que eu fosse trabalhar junto com o governo, né? Eu recusei para depois eu não voltar tá defendendo uma coisa que eu estava batendo, porque a gente eu que observar para esse governo que eu vi sempre ele pequeno. Nunca vi esse governo expandindo em trabalho, nunca vi esse governo fazendo assim uma coisa maior dentro do Rio Preto. Então, com essa visão política que eu tive, da minha forma, do meu pensamento, eu fiquei todo o tempo aqui na oposição. Então, não fui. Né? Então, eu acho assim, a mesma forma que hoje eu estou conduzindo como ser um opositor, né, eu vou ser também um opositor da próxima gestão. Quando se fizer necessário, você vai cobrar da mesma forma que você cobra hoje? Hoje. Eu elogiei hoje. Elogiei o bairro Miguel Fernandes que recebeu, as comunidades que receberam o benefício. Eu elogiei. Né? Eu acho que a gente tem que ver o que está errado e temos que vermos o que está certo. Né? Então, o meu perfil sempre vai ser esse aqui. Não adianta, vai ser esse. Né? E eu tenho certeza absoluta, por exemplo, hoje eu sou com Maurício Fernandes. Maurício Fernandes chega à Prefeitura de São Benedito do Rio Preto, eu tenho certeza absoluta, Porto, que nós não vamos ter esse trabalho que nós estamos tendo agora. Porque é um gestor de 8 mandatos, de 8 anos, né? Desculpa, de 8 anos, né? Tem 8 anos de trabalho, de dificuldade, mas ele tem 8 anos. Então, eu tenho certeza que ele não vai cometer as barberagens que essa gestão atual está fazendo. Eu tenho certeza que se nós formos criticar em alguma coisa, vai ser numa coisa mínima. Né? Então, o meu comportamento vai ser esse. A minha genética política vai ser essa. Não vai ter financeiro que mude, né? Porque até mesmo, Porto, tinha pessoas que olhavam para mim, o vereador Daniel, né? E às vezes eu até assim relaxava com as perguntas, porque era lógica. Era lógica. O pessoal olhava e disse, o irmão Daniel é da igreja, o prefeito é da igreja, né? O irmão Daniel não tem emprego. Então, o primeiro vereador, né? Aí, ao lado do prefeito, vai ser o irmão Daniel. Então, eu convivi com isso.
hoje eu já vamos tirando aí o nosso mandato de cabeça erguida, né? Passando algumas dificuldades, mas de cabeça erguida. E eu tenho certeza que eu tenho construído o meu legado político e a minha história. Então, a minha envergadura, a minha questão política, ela sempre vai ser essa aqui. Eu vou levar no próximo mandato, se Deus quiser e for a permissão de Deus, nós retornaremos à cadeira, né? E teremos essa mesma visão. Você falou que na gestão passada, há 4 anos, você era motorista. O que te trouxe para a política? Eu até risquei um pouquinho aqui. Fique à vontade, meu irmão. Né? Fique à Eu até vontade. risquei um pouquinho Inclusive, eu aqui. vou aproveitar e tomar uma água, se você quiser também, fique à vontade. Certo. Eu até risquei um pouquinho aqui, porque, assim, politicamente, a primeira vez que eu fui votar, eu votei na Tereza Mesquita. Foi minha primeira que eu votei, né? Primeira candidata a minha primeira candidata foi a Tereza Mesquita, né? O Tiilson, eu não me lembro mais ou menos meado, porque eu era pequeno, mas o Tiilson foi presidente da Câmara e morava dentro da minha casa. Então a política ela sempre teve ao nosso lar, né? O Tiilson foi presidente, foi sempre circulando ao redor de você. Sempre circulando, não sei se foi em 97, 96, mais ou menos nesse período. Então eu era ainda meio adolescente aí, e não pensava muito na questão política. Mas aí passou o período que entrou a Tereza Mesquita, foi 4 anos da Tereza Mesquita, né? Nós ajudando ela, às vezes ela chegava de São Luís, aí fazia aquelas sacolinhas, uma coisinha, a gente ajudava ela a empregar, e sempre estava ali por perto dela, né? Aí fui a apoiar o irmão Raimundinho, né? O irmão Raimundinho passou 8 anos, né? Foi 2 mandatos, né? Foi 8 anos, o irmão Raimundinho. Aí passamos, depois do irmão Raimundinho, fui apoiar o Hamilton, o vereador Hamilton, né? Que atualmente também é vereador. Que atualmente hoje é vereador, né? Então fui apoiar o Hamilton. Eu apoiei o Hamilton com 2 anos. Depois de 2 anos, eu resolvi fazer minha campanha, né? Então aí, esse tempo todo, foi 14 anos. Eu não cheguei de paraquedas. Às vezes as pessoas chegam, por exemplo, tem pessoas aí que estavam chegando e querendo cair logo dentro da política. Sim. Mas quem conhece a minha história, Porto, eu tenho essa história. Você fez uma base. Eu fiz uma base, foi 14 anos. Conhecendo, até tomar a decisão. Até tomar a decisão, foi 14 anos. E para mim poder ser vereador foi 16 anos. 2 anos eu comecei a trabalhar para mim. Divulgando meu nome, conversando com as comunidades e tal. Aonde hoje eu estou hoje, no grupo que eu estou, que é o grupo do Maurício, né? Que é onde ele me deu a mão, me deu a oportunidade para nós estarmos hoje onde a gente está. Eu me lembro que eu cheguei uma vez para ele, a sentar, conversar com ele, e disse assim: Maurício, eu gostaria que o senhor me liberasse, né? Porque eu tenho um respeito por ele, eu tenho um carinho por ele. E eu perguntei para ele: doutor, o senhor me libera? Aí eu ia apoiar um deputado. Aí ele perguntou assim: qual é o teu interesse? Eu disse para ele: eu quero ser candidato a vereador. E a gente tem aquela ilusão que quem a gente vai apoiar vai dar aquele apoio todo, aquela coisa toda, né? aquele amparado dentro do município para a gente poder fazer aquela base política, né? É uma espécie de troca, né, de Daniel? troca. Você apoia hoje, ele está precisando, amanhã ele lhe apoia quando você estiver precisando. Exatamente. É isso que as pessoas apostam, tive né? aquele pensamento. Aí ele me chamou, disse: Daniel, faça a campanha da nossa base. Se você tem esse sonho, eu vou estar aqui para lhe ajudar. Porque eu confiando naquela palavra dele, nós estamos ali juntos, confiando naquela palavra, trabalhei para ele, trabalhamos juntos. Quando registrei minha candidatura, nós estivemos trabalhando ao lado. Por isso, assim, eu tenho uma história com ele. Não era fácil e não é fácil de alguém me tirar do lado hoje dele, pela amizade, pelo respeito, né? E pela forma dele conduzir São Benedito do Rio Preto mesmo até em trabalho, né? Então a minha história política é essa, né? Eu vim aí do grupo, como eu coloquei, eu vim do grupo do Creomar, que foi com a Tereza Mesquita, né? E estamos aqui, pô, até hoje firme e forte, né? O Brasil ele tem uma história aí da época do coronelismo, quando a população começa a decidir os seus governantes, e aí cada coronel tinha aquele público que ele comandava,
e votavam em quem eles mandavam, né? É chamado voto de cabresto, né? Ficou apelidado durante muito tempo aí dessa forma. Vamos dizer assim que era uma democracia que estava surgindo, estava acostumada a ter essas liberdades, e aí seguia aquilo que o seu senhor determinava. Hoje nós estamos vivendo outro momento da história política do Brasil. Você que está participando há 6 anos, foram 2 anos de campanha, estamos aí completando 4 anos de mandato. Como que você avalia o amadurecimento político da nossa população hoje? Eu vejo assim, às vezes eu sou meio polêmico em alguns pontos de vista que eu tenho. Por exemplo, a democracia na questão de voto, pô, eu acho que ela existe. Ela existe, porque se eu simpatizar a sua pessoa, por mais que a minha mãe pede, meu pai pede, mas vai para a urna só eu e meu título. Correto. Então lá eu voto em você. Mas assim, mas até hoje eu acho que essa questão de coronel, ela ainda existe um pouquinho. Ainda tem os Né? resquícios, Ainda tem a um herança ainda risquinho ainda. persiste. E volta a te falar por que existe, porque nós, como cidadão, nós somos obrigados a ir na urna. Né? Porque se você não for na urna, você paga uma multa. Né? Por exemplo, agora mesmo, a gente tem visto aí muitas pessoas pagando multa. Né? Então, para mim, a democracia, esse coronelismo, ainda existe um risquinho ainda. O Brasil não conseguiu Né? se Ainda libertar não ainda. conseguiu ainda totalmente se libertar. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, né? As urnas estão aí nas praças. Vota quem quer, né? Vai quem quer, né? Então, mas bem aí, aqui ainda no Brasil, eu acho que ainda precisa melhorar alguma situação nesse aspecto, baseado aí na sua pergunta. Né? Você é a favor do voto voluntário, vai quem quer, ou você defende esse voto obrigatório, como é no Brasil hoje? Eu defendo um voto livre, totalmente livre. Daniel, se a gente for comparar a sociedade americana, né, que você colocou como exemplo, com a sociedade brasileira, a gente vai ter aí um oceano de diferença de cultura e educação. No país que nós temos hoje, colocasse o voto voluntário, se ele não quiser votar, você não é obrigado. Como que você avalia que seria a participação do eleitorado na urna? Isso não traria um prejuízo para a nossa própria democracia, uma vez que você poderia ter, estou falando aqui de hipotético, independente da sua resposta, um baixo índice de pessoas escolhendo seus governantes, e não seria um trabalho a mais para você, como político, além de conquistar o voto da pessoa, ainda ter que conquistar alguém para ir votar? Porque quando você, não, eu simpatizo com você e voto para você, mas eu não sei se eu vou votar, não estou afim. Aí você tem dois trabalhos: conquistar o voto, né, a simpatia desse rapaz que vai votar para ti, desse eleitor que vai votar para ti, e ainda convencer ele de ir votar, porque ele pode até simpatizar, mas decide não ir. Como é que ficaria essa situação? A sua pergunta ela é muito interessante. Né? Eu acho que até facilitava para nós políticos, entendeu? Porque hoje, por exemplo, nós estamos aqui num canal do YouTube, né? É um canal de informação, né? Onde o senhor está fazendo um bom trabalho, convidando nós que somos pretensos candidatos, nós que temos cargos políticos, né? E aqui a gente nós estamos se dando aqui com várias perguntas, né? Num ciclo de pergunta muito grande, muito alto, que a gente não tem acesso. Aqui não tem nada combinado aqui onde nós estamos conversando. Né? Então, o que seria? O que eu quero dizer para a sociedade, para os internautas? Seria o poder de persuadir o eleitor, o poder de fazer o seu trabalho, né? O poder de você fazer seus projetos, os seus requerimentos. Então, a população ia julgar um vereador para ele aparecer na urna ou uma gestão pública, ele ia lá porque ele gostou do trabalho, ele gostou do requerimento, ele gostou do trabalho que ele foi implantado lá dentro do bairro, entendeu? Então seria muito bom, entendeu? Eu sou favorável, sou favorável.
Você que é internauta, que está acompanhando esse trabalho aqui, vem aquela velha mendigagem que a gente vem pedindo assim. Você está gostando do trabalho que a gente está levando até você? Esse trabalho vem contribuindo de alguma forma na orientação, vem contribuindo na informação, vem contribuindo no amadurecimento, no conhecimento das lideranças que a gente está trazendo aqui para conversar? Então faz um favor. Não lhe custa nada, você não paga nada por isso. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Aquele amigo seu que você acha que vai ter interesse por esse conteúdo, ativa o sininho das notificações. A gente está fazendo um trabalho aí que semanalmente ou raramente falha uma semana aí, está postando vídeo novo, com novas pessoas que estão vindo conversar. Assim que o vídeo for postado, você já será notificado aí se você ativar o sininho das notificações. Então faz essa gentileza, aproveita, curte, compartilha e vamos crescendo junto. E aí já fica aqui o convite para o próximo dia 12 de julho, quem vai estar conosco é o pré-candidato a prefeito federal, como é conhecido aqui em São Luís do Rio Preto. E dia 19 também de julho vai ser o líder do governo, vereador de mandato, Hamilton Damasceno, quem vai estar com a gente aqui. Então aguardem os próximos encontros e acompanhe aí esse trabalho de informação que a gente pretende levar a você, leitor de São Luís do Rio Preto. E antes de a gente partir aqui para as perguntas finais, Daniel, eu vou te propor um desafio. Desafio é comigo mesmo. Me cite um ponto positivo, se quiser citar mais de um não tem problema, e um ponto negativo da atual gestão em São Luís do Rio Preto. Um ponto positivo que eu vejo na atual gestão é do próprio gestor mesmo, dele, o próprio prefeito, né? E assim a gente vê, não falou assim para a gente, né? Mas alguns colegas que são perto dele, né? Eu posso dizer assim, a expressão ele é otimista demais, né? Eu posso dizer que o ponto positivo dele é o autoestima dele, o autoestima. Mas a autoestima ela não representa necessariamente uma ação de governo para a sociedade. A nível de ações que o governo tenha realizado durante esses 3 anos e meio de administração, teria algo que você destacava, pô, isso aqui não concordo com o governo, mas eu sou obrigado a admitir que ele não fez tudo só ruim, o exemplo que eu estou dando. Tá? Então, assim, tem isso aqui dentro da gestão que é positivo. Inclusive, pode ser usado como uma referência para gestões futuras, tomarem isso aqui como uma referência para continuar trabalhando. Está certo. Precisa, né, ser continuado. Assim, agora eu entendi a pergunta, né? Um ponto positivo do trabalho do prefeito. Do trabalho do atual gestor, né? Eu falei a questão do autoestima dele. Sim, mas um ponto positivo, né? Ele conservou o trabalho da saúde, né? A saúde hoje em São Bento do Rio Preto ele conservou, né? Porque o centro de especialização do município já tinha. Então ele conservou ali com alguns médicos e conservou. Então é um ponto positivo, né, dele. Tá, e como ponto negativo, o que você também elegeria das ações ou das faltas de ações do governo também nesses 4 anos, 3 anos e meio de administração? O ponto negativo da gestão é a infraestrutura do município, né? A infraestrutura está jogada. As estradas, as escolas ele vem melhorar agora, né? Até hoje na tribuna eu falei que ele comprou a tinta do Baixo Parnaíba todinho para pintar as escolas, só esse ano, né? Então, assim, o ponto negativo dele foi a infraestrutura do município. As praças estão tudo jogadas, tudo destiorado, as estradas, né? As escolas ele começou a melhorar agora, mas foi um ponto também que estava tudo cheio de lodo, né? Os postos de saúde, né? Então, a infraestrutura do município em toda aí tá sucateada. Ele jogou na panela do esquecimento, né?
Daniel, nesse momento aqui eu vou abrir para você fazer as suas considerações finais. Fique à vontade, o momento é seu, fale do seu coração, fale daquilo que você gostaria de falar para o eleitor que está ali ouvindo. Só lembrando, eleitor aí, não criar essa expectativa de vir propostas, eu sempre estou recomendando aqui para os entrevistados que estão aí se preparando para concorrer a cargos eletivos, não apresentarem propostas para evitar problemas no futuro, não fazer pedido de votos, tá? E nem usar mensagens características de pedido de votos. Aqui, quando a gente não fala antes da entrevista, estou aproveitando e te falar aqui, mas fala do seu coração, fala com o eleitor que está ali ouvindo, fala com o internauta que está ali ouvindo, isso aqui muitas das vezes é acessado por pessoas que não fazem parte do convite do Unido do Rio Preto, mas que também serve de exemplo, que serve de lição, que serve de orientação para ele. Fique à vontade, meu irmão, o espaço é seu. Desde já, Porto, eu lhe agradeço, né? Lhe agradeço por essa oportunidade de nós estarmos aqui esclarecendo alguns pontos, né? Até mesmo esclarecendo e apresentando para os internautas que ainda não me conhecem, porque tem muita gente que me conhece, mas tem alguns que não conhecem, né? Até me apresentando mais aqui o meu trabalho, a minha forma de ser, né? Eu sou esse aqui, esse vereador aqui mesmo, né? Passei aí meus 4 anos como oposição, né, com responsabilidade, né, agi com responsabilidade, nunca agi, não tem uma fala minha sem ser baseada em documentos. Todas as minhas falas são baseadas em documentos, né? São baseadas no que nós temos. Hoje nós temos uma assessoria muito boa de comunicação, nós temos advogados muito bons. Então a fala hoje do vereador Daniel hoje é baseada nessa equipe que nós temos, né? Às vezes aí tem até pessoas que às vezes dizem assim, mas o ex-gestor aí não vai. Não é bem assim. Nós temos uma assessoria muito boa, né? Pô, a gente está nesse trabalho aí. Então, as minhas considerações finais é essa, né? Quero agradecer cada um de vocês, quero agradecer você por abrir esse espaço. Estamos à disposição. Quem sabe mais lá para frente nós podemos bater um papo melhor, conversar mais, né? E meu muito obrigado e que Deus venha nos abençoar os internautas, os que estão inscritos no canal. Quem não está inscrito, se inscreva no canal, é muito bom. O Porto é uma pessoa de São Bento do Rio Preto que eu admiro, né? Eu admiro. Obrigado. Tem falas do vereador Daniel, que é baseado nos seus pensamentos, escritas suas em grupo, né? Porque as minhas falas hoje na tribuna, eu pego os anseios da sociedade, né? Eu pego as dificuldades de um bairro, eu escuto as pessoas. Então, hoje a fala do irmão Daniel também, hoje na tribuna da Câmara, é muito isso aqui também. Dos grupos de WhatsApp, eu observo, fico olhando algumas coisas, recebo aquelas críticas que às vezes colocam para mim, umas com respeito, outras com desrespeito, mas isso é normal para a vida pública, né? Mas eu sou essa pessoa aqui, pô, né? Hoje, o que pode ainda falar de mim é como alguns falam aí, mas do meu caráter político, não, né? Deus tem me dado graça, tem sido brindado e nós estamos aqui. Vamos estar pronto para essa próxima jornada aí, viu? E meu muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado você, internauta, que nos acompanha. Um forte abraço. Dê uma força para a gente. E a gente se encontra aí nas próximas entrevistas, nas próximas lideranças, nas próximas cabeças pensantes, nos próximos formadores de opinião que a gente vai estar fazendo aqui para bater um papo, para ajudar São Benedito do Rio Preto aí se munindo de informação e de conhecimento para ter segurança na hora de tomar suas decisões. Um abraço, até a próxima.